Imagine que cada gota de dor que escorre pelo seu rosto, em vez de se perder no chão poeirento do esquecimento, pudesse se transformar instantaneamente no ouro mais puro que o mundo já viu. Imagine que o seu sofrimento não fosse apenas um fardo, mas a moeda de troca para a realização de todos os seus desejos terrenos. Esta não é apenas uma fantasia sobre riqueza, mas o relato de um homem que descobriu, da maneira mais amarga, que o preço de uma vida de luxo pode ser, ironicamente, a perda definitiva da capacidade de sentir. Em uma pequena aldeia de tons terrosos, onde o sol se põe sempre em um âmbar profundo que parece incendiar os campos de trigo, vivia um camponês de mãos grossas e vestes simples, feitas de linho rústico. Ele era um homem de silêncios longos, cuja existência era pautada pela dureza do trabalho no campo e pela escassez que parecia ser sua única herança. No entanto, em uma noite de profunda agonia, após perder o pouco que lhe restava em uma colheita devastada pela geada, ele clamou aos céus. Enquanto suas lágrimas caíam sobre a terra seca, algo impossível aconteceu. O líquido salino não foi absorvido pelo solo, mas endureceu antes de tocá-lo, transformando-se em pequenas pepitas douradas que brilhavam sob a luz pálida da lua. Naquele momento, o homem acreditou que a providência finalmente havia olhado para ele com misericórdia. Ele colheu o fruto de sua dor e no dia seguinte trocou aquelas pepitas por mantimentos, roupas novas e ferramentas de ferro. Ele acreditava que aquele dom era uma resposta ao seu sofrimento, uma recompensa por anos de privação. Mas a natureza humana carrega uma armadilha sutil. A facilidade muitas vezes corrói a alma antes mesmo de adornar o corpo. Com o passar dos meses, o homem percebeu que seu padrão de vida poderia subir indefinidamente, desde que ele continuasse a chorar. A simplicidade de sua cabana deu lugar a uma mansão de pedras talhadas. Seus trajes de camponês foram substituídos por veludos pesados e sedas que brilhavam como o sol. Contudo, para sustentar essa nova realidade, ele precisava de mais lágrimas. O que antes era um transbordamento genuíno de tristeza, tornou-se uma busca deliberada pelo sofrimento. Ele começou a enxergar a disciplina não como um caminho de conexão com o sagrado, mas como um esforço mecânico para extrair lucro de suas próprias feridas. Ele passava horas em quartos escuros, forçando sua mente a revisitar as memórias mais sombrias de sua infância, as perdas de seus entes queridos e os fracassos de sua juventude. Ele transformou a disciplina como oração em uma disciplina de autoflagelo emocional. Ele já não orava para agradecer ou para pedir forças. Ele orava para que sua tristeza fosse profunda o suficiente para encher seus cofres. A luz divina que antes ele buscava no horizonte agora era apenas o reflexo do ouro que ele acumulava. Seus olhos, que antes brilhavam com a esperança de um homem que confia na providência, tornaram-se opacos, vidrados pela busca constante por um motivo para chorar. Ele se isolou da aldeia. Evitava os banquetes, as risadas e o calor humano, pois a alegria era sua maior inimiga financeira. Um sorriso, para ele, representava uma perda de receita. A felicidade era um luxo que ele não podia mais se dar ao luxo de ter, pois seu padrão de vida exigia uma cota diária de melancolia. Ele se tornou um prisioneiro de sua própria fortuna, um monarca de um reino de sombras, onde o único valor era o peso de sua angústia. Mas o coração humano tem limites que o ouro desconhece. Chegou um dia em que o homem, sentado em seu trono de carvalho, cercado por tapeçarias que narravam glórias que ele nunca viveu, tentou chorar para pagar uma nova dívida de vaidade. Ele fechou os olhos e buscou a dor, mas não encontrou nada. Ele tentou se lembrar da mãe que partira cedo, mas a imagem dela era apenas um borrão sem vida. Tentou se lembrar da fome que passara no campo, mas a sensação de estômago vazio fora substituída pela saciedade indiferente dos banquetes.
Ele estava tão cercado de conforto que sua alma havia adormecido. Ele havia secado. Por mais que ele implorasse por uma única gota de tristeza, seus olhos permaneciam áridos como o deserto. Ele percebeu, com um horror que nenhum ouro poderia aplacar, que ao transformar sua dor em mercadoria, ele havia aniquilado sua capacidade de sentir qualquer coisa. Ele era imensamente rico, mas era um cadáver emocional que caminhava por corredores dourados. A providência, que ele antes achava estar a seu favor, havia permitido que ele colhesse exatamente o que plantou. Uma vida onde o material sufocou o espiritual. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não era o que suas lágrimas podiam comprar, mas o que elas representavam: a humanidade, a empatia e a capacidade de ser restaurado pelo divino após a tempestade. Sem lágrimas, ele não tinha mais acesso à purificação da alma. Ele estava preso em um eterno pôr do sol, onde a luz é bonita, mas prenuncia o frio da noite sem fim. O homem, então, saiu de sua mansão, vestindo novamente seus velhos trapos que guardara por algum motivo esquecido, e caminhou até a praça da aldeia. Ele viu as crianças brincando na lama, viu os casais compartilhando um pedaço de pão seco e viu a luz da fé nos olhos dos velhos camponeses que ainda esperavam pela chuva. Ele tentou se juntar a eles, mas ele era um estranho em sua própria terra. Ele possuía o mundo, mas não possuía a si mesmo. Ele aprendeu que o padrão de vida que realmente importa é aquele que se mede pela paz de espírito e pela liberdade de sorrir sem medo de ficar pobre. A disciplina que ele deveria ter cultivado era a do desapego, a da oração que aceita o que vem com gratidão, e não a da ganância que tenta manipular o destino. Ele passou o resto de seus dias tentando recuperar a simplicidade, doando seu ouro para os necessitados, esperando que um ato de bondade genuína pudesse, quem sabe, amolecer seu coração de pedra e fazer brotar uma única lágrima de arrependimento. Pois ele descobriu que o maior milagre não é transformar lágrima em ouro, mas ser capaz de chorar de gratidão diante de uma vida simples e honesta. Esta história nos ensina que quando transformamos nossas emoções e nossa espiritualidade em ferramentas para o sucesso material, corremos o risco de ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria essência. A providência nos dá o que precisamos, mas o desejo insaciável nos tira o que temos de mais precioso. Que possamos ter a disciplina de manter nossos corações macios e nossos olhos prontos para ver a beleza nas pequenas coisas, sem nunca colocar um preço naquilo que é sagrado. Se esta reflexão tocou o seu coração e te fez pensar sobre as verdadeiras prioridades da vida, não deixe de demonstrar o seu apoio. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas que podem estar presas em suas próprias mansões de sombras. Comente abaixo. Você já sentiu que estava sacrificando sua paz por um padrão de vida que não te preenchia? Eu adoraria ler a sua história e refletir junto com você. E se você busca mais parábolas como esta, que alimentam a alma e desafiam o intelecto, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que a sua jornada seja guiada pela luz da verdade e pela riqueza que o dinheiro jamais poderá comprar.